Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vamos ver aqui como é que vai ficar a primeira quinzena de abril de 2022, fora da agenda planetária que vocês estão acostumados a acompanhar aqui no canal. Aqui no Céu que Te Acontece a gente sempre enfatiza algumas configurações especiais e dá a elas uma densidade maior na interpretação. Nessa primeira quinzena, duas configurações importantes, dois aspectos importantes estão acontecendo. Um deles é a conjunção exata de Marte em trânsito com Saturno em trânsito. E a outra é aquela que já vem sendo comentada já faz bastante tempo, há meses, que é a conjunção exata de Júpiter e de Netuno. A data exata da conjunção, a conjunção que a gente chama em astrologuês de conjunção partil, né? Partil de exatidão, então de Marte com Saturno é 4 de abril, mas os efeitos dessa conjunção já vêm um bocado antes. Mais ou menos a partir ali de 28 de março, talvez até alguns dias antes, mas fica mais forte a partir de 28 de março e vai se estender até o dia 11 de abril, 12, por ali, enquanto fica aquela zona em que a órbita do planeta fica um próximo do outro e aquilo ali ainda continua tendo o mesmo tipo de significado. Vai se afastando, vai perdendo a potência. A conjunção de Júpiter com Netuno, essa portentosa conjunção dos dois planetas em Peixes, no signo de Peixes, que é o signo que é regido pelos dois, tanto o Júpiter tradicionalmente quanto o Netuno modernamente. Ela tem sua exatidão total no dia 12 de abril. Só que ela já está funcionando há bastante tempo. Nós estamos, inclusive, vendo vários e vários efeitos dela. Em outros vídeos a gente comentou. Eu fiz vários vídeos aqui falando sobre a conjunção Júpiter-Netuno. Alguns sobre as previsões de 2022 no evento Planetarium 2022. Outras são em vídeos como os das agendas planetárias, que vocês já conhecem, e alguns totalmente dedicados a isso. Algumas palestras também feitas em alguns eventos de organizações astrológicas no Brasil. Aliás, no Brasil e no exterior. Então, como eu ia dizendo, essa conjunção, os efeitos dela já vêm ocorrendo. Um efeito dos mais nefastos estão aí marcados por enchentes, enxurradas, situações dramáticas. Agora, tentando aqui não dar um spoiler, no filme do Batman, o novo filme do Batman, tem uma situação que recorda essa condição de Júpiter e Netuno. Coincidentemente, esse filme é lançado justamente numa proximidade enorme dessa conjunção exata. Muito embora ele tenha começado a ser filmado em janeiro de 2020, e deu uma série de interrupções por causa da pandemia, mas ele estava com a conjunção de Saturno com Plutão, que é uma característica que é a cara do personagem. O Batman tem a cara de Saturno e de Plutão e muitas outras nuances. Aliás, fica aí a recomendação de vocês lerem o livro Astrologia e os Heróis, signos e ciclos planetários entre personagens da cultura pop, de minha autoria, em que a gente faz um estudo histórico, semiológico, astrológico sobre isso. E isso vem a calhar, porque as situações que a gente está vivendo agora aparecem na vida real, coisas palpáveis, e também no imaginário, como se o imaginário estivesse pressentindo isso antes que a coisa ocorresse. E como eu estava dizendo, a conjunção de Júpiter com Netuno, que fica exata em 12 de abril, vai se estender bem além disso. Ela vai até o dia 10 de maio. E é óbvio que os efeitos não vão sair ali. O que acontece em 10 de maio é que Júpiter vai ingressar no signo de Áries. Então, aquela proximidade que já está se afastando já um bocadinho, quando entra no signo seguinte, a tendência, a característica mais marcante da conjunção, ela também se dissipa um bocado mais. Mas o Júpiter ainda vai voltar, ele vai retrogradar e vai voltar a Peixes. Ele volta a Peixes em novembro de 2022. Isso significa que abril é um mês muito especial, porque ele tem duas conjunções poderosas, né? 4 planetas se encontrando no seu ponto exato,
e faz com que as características dessas conjunções e de todos os seus atributos atinjam seu auge, o que quer dizer que tudo de bom e tudo de não muito bom vai chegar na condição máxima de expressão dentro da atmosfera mental coletiva. Vale lembrar que aqui a gente não está direcionando o nosso olhar para situações como, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia e outras complicações coletivas, complicações severas, né, coletivas em outros países e também no Brasil. Nós estamos considerando a questão da atmosfera mental, que acaba tendo repercussões, tangências a essas situações. Aliás, para essas situações, vocês vão ver sempre aqui no canal uma ou outra análise específica, direcionada para isso. Da mesma forma, essa conjunção, essa análise que a gente faz da atmosfera mental criada ali pelo planeta, da qualidade do momento, né? O momento tem uma qualidade, tem uma característica própria. Então essa análise que a gente faz, ela não está direcionada necessariamente para determinados signos, só que algumas ênfases em alguns signos ganham uma certa dinâmica em relação a essas conjunções. Quais seriam, então, esses signos enfáticos no mapa que ganhariam essas condições? Vamos lembrar que o signo enfático no mapa é aquele que pode ter o Sol ali, a Lua, o ascendente, o signo ascendente, ele enfatiza a natureza daquele signo no comportamento, nas circunstâncias que a pessoa vive, mas também muitos planetas concentrados num mesmo signo, né, muitos fatores ali. Um planeta que rege o Sol caindo naquele signo também vai enfatizar a natureza daquele comportamento, daquela simbologia dentro da vida individual. Para linhas gerais, repito, para a atmosfera mental, o que a gente tem? São os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, além do signo de Áries, que são os mais fortemente afetados por essas movimentações do mês de abril. Não que os demais signos também não o sejam, mas esses 5 signos, eles são muito mais intensamente afetados. Então eles podem ser, as pessoas que têm isso muito forte no mapa, podem manifestar isso com uma intensidade maior, com mais frequência também. Agora, por que isso? Porque nós estamos falando até de uma questão técnica em termos de análise astrológica. Em astrologuês existe o sistema de regências, as disposições. O planeta Marte rege Áries, assim como rege o Escorpião. Escorpião também estaria nessa dança. Seriam 6 signos: Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixe e Áries. Áries e Escorpião são regidos por Marte. O Marte rege Escorpião tradicionalmente. O Júpiter, que vai tocar Netuno, ele rege tanto Peixes quanto Sagitário. O Saturno, que rege Aquário e Capricórnio, né? Aquário também tradicionalmente. E Netuno, que rege o Peixe. Então todas essas condições estão enfatizadas para esses 6 signos que eu acabo de citar. E afinal de contas, que condições são essas? Vamos ver então, me acompanha aqui. A primeira coisa que é interessante notar é que o trânsito de Marte, como ele é mais efêmero, ou seja, ele é mais veloz, ele acaba mais rápido do que o de Júpiter, de Saturno, de Netuno, ele vai ter um impacto muito forte porque além de ser mais rápido, ele é o menos rápido de todos os fatores rápidos do céu, né? E ele vai tocar Saturno no meio dessa passagem, mas vai tocar Saturno em Aquário. Marte em Aquário promove, né? A gente tem na atmosfera mental uma convergência de vontades, né, fortemente lideradas, às vezes por um pequeno grupo mesmo, não precisa ser por um indivíduo, mas todas convergentes no mesmo foco, a foco das vontades, das necessidades, dos planos e das esperanças. É a luta por causas justas, e pode ser assim, aquele momento, aquele 1 mês e meio, né, da passagem de Marte em Aquário, em que aquelas lideranças grupais que vão ganhar destaque, né, vão ganhar um pouquinho mais de destaque, vão despontar na dianteira das situações principais que estão acontecendo no mundo. Agora, Marte em Aquário, Marte é agressividade. Aquário tem uma questão toda voltada para os ideais, mas também com uma rigidez muito grande de comportamento, o que significa que as pessoas que estão muito enfatizadas, né, que estão muito afetadas por isso, podem ficar rebeldes demais, teimosas, pirracentas. Tudo isso se forem minimamente provocadas. Agora, quanto mais próxima estiver a conjunção de Marte
com Saturno ali perto do dia 4, um pouquinho antes, um pouquinho depois e no dia exato, mais forte é a necessidade da gente fazer o seguinte: soltar o freio de mão, né? Como se a gente estivesse andando com o carro com o freio de mão puxado. Então, é aquele momento em que as pessoas assumem um entusiasmo danado e de repente desanimam e às vezes não tem uma razão exatamente explicável para aquilo ali. Mas na verdade tem, porque é um momento de enfrentamento de desafios, de barreiras, é a hora em que a gente tem que ser muito perseverante. O que quer dizer que vem o segundo item, que é um tempo, né, um período de autodisciplina. Vamos contar que isso aí está indo até o dia 11 de abril, né? Desde 28 de março até 11 de abril, como eu já disse. Para algumas pessoas, o lado chato dessa conjunção pode ser aquele esforço enorme para realizar alguma coisa, para vencer um desafio e ter poucos resultados durante aquele período. Mas não é só esta a expressão. Quando eu falo de confrontação com resistências quase intransponíveis, é aquilo que já está conhecido, que já está estabelecido, e as pessoas querendo colocar alguma coisa nova em prática, recebem toda a burocracia, toda a resistência e todo um hábito que às vezes impede a livre expressão de uma ideia nova, né? A livre expressão de uma coisa que está na vanguarda do pensamento, na vanguarda das atitudes. Agora, para alguns isso vai se manifestar como o famoso fôlego de maratonista, né? Aguentar situações penosas por muito tempo e falar assim, isso é mais difícil, então deixa eu ver se eu consigo fazer, vou ver se eu aguento. É mais ou menos assim. No mundo, na astrologia mundana, a gente pode pensar que é a síndrome de impulso versus conservação, de ação versus inércia, o conhecido estável e a ousadia e a temeridade, né? Aquela coragem exagerada. Como essa conjunção? É uma conjunção que tradicionalmente a gente vai dizer que são dois maléficos. Tá? Uma conjunção com dois maléficos seria de se considerar que é algo assim perigoso, alguma coisa que a gente se preocuparia. E de fato, não deixa de ter seus perigos, não deixa de ter chances ali de confrontos, de conflitos motivados por rebeldia, confrontos motivados também por situações de necessidade de libertação, necessidade de confrontação do status quo. Mas isso pode ser atenuado justamente pelo aspecto grande, né? Quando a gente fala que é um aspecto grande, é um aspecto com planetas lentos e com a exatidão que está acontecendo ali, né? Mas com outro aspecto grande que está acontecendo ali, que é o Júpiter e o Netuno, que ele é bastante suave, mais ou menos dizendo no sentido piedoso da palavra. Como a gente já viu, esse aspecto já está acontecendo já faz bastante tempo, né? E vai ter seu auge, sua exatidão completa no dia 12, logo depois, quando vai acabando ali a tensão maior de Marte e Saturno. Isso significa que as piores situações podem ser negociadas nessas condições, ainda que as piores situações possam estar assim frente a frente para ocorrer. Não é um momento para você confrontar alguma pessoa que detém algum tipo de autoridade, algum tipo de cargo, né, outorgado por poderes, né, poder público, poder financeiro, mas é um momento em que a gente pode obter alguma saída, alguma alternativa, se a gente lidar de forma ou piedosa, ou suplicante, ou né, procurando ali expressar sua necessidade de reduzir sofrimento alheio, inclusive. Então a combinação desses dois fatores é ótima, porque ela é de enorme autodisciplina, porque a gente é obrigado a ter essa autodisciplina, não tem saída, e muita, mas muita criatividade por conta ali do Júpiter e de Netuno. É uma capacidade de ter senso prático, de sair, ó, isso aqui tem que fazer, então vamos fazer. Tem que fazer, porque senão dá problema. E ter o idealismo. Vamos fazer agora para a gente poder dar atenção e potencializar aquela coisa que a gente estava com muita vontade de viver, inclusive de contemplar. Quer ver uma situação dessas de contemplação bacanas? Que às vezes as pessoas não dão muita bola para isso, não dão valor, o devido valor, a estética, a beleza. A beleza é uma coisa absolutamente fundamental na vida. E eu não estou me referindo à beleza física, aquela sensual, né, que atrai sexualmente. Eu estou me referindo à beleza em si, o conceito de beleza, o conceito filosófico da beleza. O belo, né? O belo platônico. A beleza é uma coisa tão importante para a vida que sem ela é a mesma coisa que você também não ter esperança, que é o outro conceito que vai fazer com que você sobreviva às piores
adversidade. Aliás, a conjunção de Júpiter com Netuno é justamente um fator de expressão de esperança no meio da pior aflição possível, como aquelas dos refugiados, né? O povo ucraniano refugiado ali. Então, é uma situação que, inclusive, foi prevista, né? O aumento do número de refugiados, aumento do número de migrações, que era coisa característica desse trânsito aí. Mas em se tratando de beleza, o exemplo que é interessante, o Netuno, né, e o Júpiter em peixe, peixe é muito musical, né? Imagine você com num momento de muita dor, de muito sofrimento, de muito estresse, muito cansaço, muita exigência do mundo, e para diante de uma obra de arte que você considera bonita. Mas aí coloca um headphone no museu e começa a escutar uma sinfonia que você gosta muito, aquela sinfonia que te tira do chão, né? Eu sugeriria ali o Santuário do Coração do Albert Kettelby, que é uma coisa linda de morrer. Tem muitas outras, cada qual com seu gosto, mas é uma coisa que vai te tirar do chão e vai dar aquela sensação de, olha, ainda vale a pena, ainda dá para a gente superar, ainda é possível, tem saída para essa situação difícil, tem saída, a vida não é um horror apenas, né? Então, a beleza é fundamental para a gente continuar saudável, né? E continuar sendo bom com os outros seres humanos. Bom no sentido de, vou reconhecer as minhas próprias falhas e ainda assim, as minhas e as dos outros, e ainda assim tentar fazer o melhor possível. E para complementar, ora, por que eu estou aqui dando tanta ênfase ao trânsito de Marte? Bom, primeira coisa, faz parte daquilo que eu já expliquei anteriormente. Agora, vamos lembrar que o mês de abril até o dia 20, quando o Sol entra em Touro, até ali, o Sol está transitando em Áries. Se um luminar com o Sol ou a Lua transitam em determinado signo, no período em que eles estão transitando ali, o planeta regente daquele signo ganha uma força extra. Parece que ele está sendo, que ele é o dispositor daquele signo, né? O planeta regente daquele signo dispõe. Portanto, ele vai dispor dos fatores que lançam iluminação, né, que lançam luz sobre a Terra, Sol e Lua. E isso é importante, porque isso vai dar a ele uma força extra, uma potência a mais. Na maioria das vezes, quando não há aspectos difíceis, é a melhor expressão que acontece. No caso do Marte com Saturno, a coisa fica um pouco dúbia. Primeiro porque não há outros aspectos sendo formados. Nem pelo Marte e Saturno, nem pelo Júpiter e Netuno, eles não formam outros aspectos senão as próprias conjunções. Mas Marte e Saturno são planetas maléficos, né? O pequeno maléfico Marte e o grande maléfico Saturno. Conjuntos, então alguma coisa estoura, alguma coisa queima, alguma coisa apodrece, algo vai azedar. Então muita atenção com as situações que podem azedar quando a gente tem objetivos de curto, médio e longo prazo. Que negociação a gente precisa fazer para que os objetivos, de repente um objetivo de curto prazo, ele precisa ser estendido para ser médio. Isso é a mensagem do Saturno e a paciência que Marte precisa desenvolver. Se você está sentindo esses impulsos e está furioso, não importa se você é ariano, não, que é o grande estereótipo, né, do Áries, mas não importa se a pessoa é ariana ou não, mas está se sentindo furioso porque as outras pessoas não correspondem às suas expectativas, calma, redimensiona o projeto, redimensiona as ações e redimensiona as atitudes, haja com piedade, a sua resposta vem um pouquinho mais depressa e um pouco melhor, mais elaborada. É isso aí então, gente. Por hora a gente fica por aqui e fica sempre aguardando aí alguma situação, alguma conjunção, alguma configuração astrológica de peso para a gente comentar no Céu que Te Acontece. Mas não deixa de acompanhar os vídeos semanais, que são os excertos da Agenda Planetária. A Agenda Planetária são trechos retirados de lives, né, que a gente faz todo fim de mês, para o pessoal que está inscrito no Holandaverso. Não deixa de assistir o Holandaverso, que é um barato, que você está tendo exclusividades ali. Outra coisa, não deixe de visitar carlosholanda.com.br, que você vai poder encontrar o curso de sua preferência. Tudo que você precisa está ali, tá bom? Um beijo e até a próxima!